Resumos do PB, resumos da aprovação. Direito Constitucional e hoje o resumo Normas Constitucionais, parte 2. Em preliminar, recomendo que você assista a parte 1 para poder dar seguimento com essa parte 2. E nela eu vou falar com vocês sobre algumas das mais importantes classificações a respeito das normas constitucionais. E a primeira classificação que eu quero destacar com vocês é aquela que distingue as normas constitucionais em duas famílias: normas autoexequíveis e normas não autoexequíveis. As normas autoexequíveis, que correspondem à imensa maioria, à quase totalidade das normas constitucionais, são aquelas que, quando a Constituição entra em vigor, estão prontas para imediatamente serem aplicadas de per si, do próprio corpo constitucional, aos fatos da sociedade que vieram disciplinar, sem dependerem da ocorrência de um fato futuro condicionante à sua aplicabilidade ou da intermediação desta aplicabilidade pela atuação de um legislador infraconstitucional ou de um agir do administrador. Estas normas, as normas autoexequíveis, olha o nome, autoexequíveis, são as normas que, quando a Constituição entra em vigor, elas estão prontas para serem aplicadas imediatamente. Com a mera entrada em vigor da Constituição, elas passam a se aplicar e diretamente da Constituição aos fatos que elas vêm disciplinar na nossa vida em sociedade. Normas autoexequíveis, portanto, são normas que têm aplicabilidade imediata, aplicabilidade direta. E o que significa falar de aplicabilidade direta e de aplicabilidade imediata? E estas normas possuem essas duas características. Elas, as normas autoexequíveis, são normas de aplicabilidade direta, de aplicabilidade imediata. Quando a gente fala da aplicabilidade imediata, a gente fala do momento. Com a mera publicação da Constituição e a sua entrada em vigor, as normas de aplicabilidade imediata passam a se aplicar automaticamente. Em 5 de outubro de 88, promulgada a Constituição e entrando em vigor a imensa maioria das suas normas, essas normas passaram a ter aplicabilidade imediata. A norma de aplicabilidade imediata é aquela que não fica dependendo do acontecimento de um evento futuro para, então, a partir deste evento, ter autorização de aplicabilidade. Ela já se aplica imediatamente, passa a produzir os seus efeitos imediatamente a partir da entrada em vigor da Constituição. Quando é que a gente fala que a norma tem aplicabilidade direta? Quando ela, de onde está na Constituição, tem o poder, a capacidade de se aplicar diretamente para reger os fatos da vida em sociedade, sem que haja necessidade de uma intermediação desta aplicabilidade pelo agir de uma lei, de uma outra fonte, de uma atuação de um dos poderes da República, legislativo, executivo, judiciário. Por exemplo, a Constituição, no artigo 5º, diz que é assegurado a todos o direito à vida. Com a publicação da Constituição e a entrada em vigor da maioria do seu corpo normativo em 5 de outubro de 88, esta norma do artigo 5º, que assegura o direito à vida, passou a se aplicar diretamente da Constituição aos fatos da nossa convivência em sociedade. Imediatamente ali em 5 de outubro de 88, aplicabilidade direta. Não se tornou necessário fazer uma lei para permitir que, a partir do que essa lei estabelece, se tivesse a estabelecer, se passasse a aplicar a norma constitucional que assegura o direito à vida. Ninguém teria direito de matar ou tirar a vida de outrem com a entrada em vigor da Constituição em 5 de outubro de 88, podendo alegar, olha, a norma que está ali ainda precisa ser regulamentada por uma lei feita infraconstitucionalmente em momento futuro. Nada disso. A norma autoexequível, ela tem aplicabilidade direta e imediata. É diferente das normas não autoexequíveis. Como dizia o professor Thomas Coley, nos Estados Unidos, not self-executive provisional constitutional rules, normas não autoexequíveis. As normas não autoexequíveis, anote, elas são normas excepcionais. Elas são postadas na Constituição pelo Constituinte, elas são postas na Constituição pelo Constituinte, mas elas são exceção, não são regra. São normas que estão ali na Constituição, mas quando a Constituição entra em vigor, elas não podem se aplicar imediatamente. E nem podem se aplicar sozinhas, de per si, diretamente da Constituição, aos fatos que elas são edificadas para disciplinar. Elas ficam dependentes de que ocorra algo em momento futuro, posterior à entrada em vigor da Constituição, e enquanto isso não acontecer, elas não podem se aplicar. A aplicabilidade delas fica condicionada, fica dependente de um algo futuro, que o próprio Constituinte define o que é este evento futuro. Pode ser, por exemplo, a aprovação de uma lei.
Existem normas que estão na Constituição e que a aplicabilidade destas normas está condicionada ao feitio de uma lei. Pode ser uma lei ordinária, pode ser que a Constituição exija uma lei complementar, e enquanto não for feita essa lei, essa norma não pode se aplicar, e a aplicabilidade dela está condicionada não só ao feitio da lei, mas a que a aplicabilidade se dê dentro dos limites, conforme o direcionamento, conforme as regras e condições que essa lei vier a estabelecer. São normas de aplicabilidade diferida para um momento futuro, adiada. Não tem aplicabilidade imediata com a mera entrada em vigor da Constituição. As normas não autoexecuíveis têm aplicabilidade diferida para o futuro e só passam a poder ser aplicadas se acontecer o evento futuro, estipulado pelo Constituinte. São normas de aplicabilidade sob condição, está sob a condição, um evento futuro incerto, se fazer aquilo que o Constituinte exige seja feito para que a partir de quando for feita essa norma passe a ter autorização constitucional de aplicabilidade. A aplicabilidade também é indireta, porque esta norma só será aplicada a partir do que foi estabelecido por aquela lei, por aquela fonte que vier a ser elaborada em momento futuro para dizer o caminho, dentro de que limite, com base em que condições esta norma se aplicará. A aplicabilidade através de outrem, através do que vier a ser estabelecido por outrem. Aplicabilidade indireta, ou através de um comando estabelecido por um terceiro. Deixa eu te dar um exemplo da norma constitucional que está desde 5 de outubro de 88 lá na Constituição, a norma do artigo 153, inciso 7, lá no Sistema Tributário Nacional, capítulo 1 do título 6 da Constituição, norma que diz que compete à União instituir imposto para incidir sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. A Constituição condiciona a aplicabilidade desta norma, a norma que promoverá a tributação através de um imposto sobre as grandes fortunas, a que se faça uma lei complementar. E é nos termos, é nos limites do que esta lei complementar definir, definindo o que é uma fortuna, quando é que é pequena, média ou grande, que a norma da competência tributária federal poderá ser aplicada. Só se poderá aplicar a norma que autoriza a União a cobrar o imposto sobre grandes fortunas depois que for feita uma lei complementar definindo o que são grandes fortunas. Observe que esta norma está na Constituição desde quando ela foi promulgada, entrou em vigor em 5 de outubro de 88, mas ela não se aplica. A aplicabilidade dela foi adiada, postergada, prolongada, diferida para um momento futuro. Qual? A partir do dia em que vier. A lei complementar definiu que são grandes fortunas. E observe que a aplicabilidade dessa norma não se faz sozinha, de per si, pelo que está no próprio corpo dela na Constituição. É a lei complementar que vai definir o que é fortuna, quando é que é pequena, média ou grande, para definir o que é grande fortuna e dizer, é por aqui, é sobre isso aqui, é aqui que esta norma se aplica. Então, é uma aplicabilidade conduzida, intermediada por um terceiro. Logo, uma aplicabilidade indireta, feita através de outrem. Então, aprenda. As normas constitucionais podem ser as autoexequíveis e as não autoexequíveis. As normas autoexequíveis, Self-Executive Constitutional Provisional Rules, são aquelas que, com a entrada em vigor da Constituição, têm aplicabilidade direta e imediata, não dependem de nada nem de ninguém, da ocorrência de evento futuro nenhum. Elas são aptas a se aplicarem com base na sua própria força, sua própria existência na Constituição diretamente e a partir da entrada em vigor da Constituição. Então não se esqueça, normas autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. Já as normas não autoexequíveis têm aplicabilidade diferida e indireta, uma aplicabilidade condicionada ao feitio de algo num momento futuro, sendo este algo que a Constituição diz exatamente o que é. Vou te dar outro exemplo de uma norma de aplicabilidade diferida, indireta, não autoexequível. O artigo 37 da Constituição assegura aos servidores públicos o direito de greve, na forma da lei. É necessário se fazer uma lei específica para disciplinar dentro de que limite, em que situações, com base em que condições poderão os servidores públicos exercer o direito fundamental de natureza trabalhista, direito coletivo dos trabalhadores, de fazerem a greve como forma de defender as suas prerrogativas, as suas garantias, os seus direitos enquanto trabalhadores, mas na forma da lei. Enquanto não vem essa lei, eu não regulo e eu comprometo a aplicabilidade desta norma. Tudo bem? Bom, preste atenção. A partir desta classificação surge uma outra, que é a classificação quanto à eficácia, à produção dos efeitos das normas constitucionais. Para as normas constitucionais autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata, nós podemos ter duas classificações quanto à sua eficácia. Algumas destas normas serão classificadas como normas de eficácia plena. Outras, normas de eficácia contida, que eu ainda vou subdividir em eficácia contida e eficácia contível. Então, as normas constitucionais autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata se classificam quanto à eficácia, ora como normas de eficácia plena, ora como normas de eficácia contida. Já as normas não autoexequíveis de aplicabilidade diferida e indireta quanto à eficácia são apelidadas, classificadas como normas de eficácia limitada. Eu vou começar explicando a eficácia limitada.
As normas não autoexequíveis de aplicabilidade diferida e indireta têm eficácia limitada. Nunca troque isso, na prova é sempre assim. É esse casamento, não autoexequível, aplicabilidade diferida, indireta, eficácia limitada. Nunca mude esse arquétipo, ok? Isso aqui sempre vai estar junto, não se separa. Fala-se que a eficácia, que é a produção de efeitos na prática, é limitada por quê? Porque enquanto essas normas não forem regulamentadas para poderem se tornar aplicáveis, enquanto elas estiverem com a aplicabilidade impedida, aguardando o acontecimento do evento futuro que autorizará a sua aplicabilidade, elas não produzem os principais efeitos. Então a produção de efeitos fica limitada. Elas só produzem efeitos secundários. A norma que eu dei o exemplo do direito de greve é assegurado ao servidor público fazer a greve na forma da lei. Enquanto não vem a lei, fica comprometido o exercício da greve. Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas na forma de lei complementar. Enquanto não vem a lei complementar, não pode cobrar o imposto. Então essas normas de aplicabilidade diferida e indireta ficam com a eficácia limitada. E no que consiste a limitação? Na impossibilidade de produção dos efeitos principais, dos efeitos nucleares. Não é que essa norma não produz efeito. Toda norma constitucional, por simplesmente existir, tem eficácia. Produz efeitos. O que acontece com as normas de aplicabilidade diferida e indireta é que a eficácia fica comprometida. Ela não é inexistente, ela é limitada. A norma constitucional que está aguardando a regulamentação para poder se tornar aplicável produz efeitos secundários. Ela é parâmetro para controle de constitucionalidade, ela é parâmetro para controle de recepção de normas infraconstitucionais, pré-constitucionais anteriores. Então a norma constitucional de aplicabilidade diferida e indireta, enquanto não for regulamentada, enquanto não tiver autorização de aplicabilidade, ela produz efeitos, mas ela produz efeitos secundários. Ela não produz os efeitos principais, daí a eficácia ser limitada. Quando se demora para se regulamentar esta norma constitucional, quando já se tem meios para fazer, quando já é possível, quando já se viveram experiências jurídicas, políticas, econômicas, sociais suficientes para, por exemplo, fazer a lei complementar que regula o imposto sobre grandes fortunas para que ele possa ser criado. E o legislador opta por não fazer. Quando o órgão, entidade, autoridade responsável pela missão dada pelo Constituinte de regulamentar a norma constitucional de aplicabilidade diferida não faz, já podendo fazer e por uma escolha desidiosa, opta por não fazer, ele compromete a efetividade constitucional. Ao escolher ficar inerte e não agindo, não regulamentando a norma constitucional, ele escolhe impedir que a norma constitucional passe a poder ser aplicada. E aí surge o fenômeno da inconstitucionalidade por omissão, da omissão inconstitucional, que se ataca na via abstrata de controle de constitucionalidade pela ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e na via difusa, na via do controle concreto, pelo mandado de injunção, remédio constitucional, que combate as omissões inconstitucionais. Então, tanto a ADO quanto o mandado de injunção são ações constitucionais de alcance, proposituras diferentes, a ADO no controle abstrato, concentrado no Supremo, mandado de injunção individual coletivo no controle difuso, controle concreto, mas para o mesmo fim. Combater omissões inconstitucionais, inconstitucionalidade decorrente de omissão. E quando é que você tem a omissão inconstitucional? Quando o órgão, entidade, autoridade, a quem o Constituinte confiou a missão, a responsabilidade de regulamentar a norma constitucional para que ela se torne aplicável, já pode fazê-lo, mas opta desidiosamente, levianamente por não fazer, insiste em permanecer inerte, não agindo. Aí você tem o fenômeno da omissão inconstitucional. A omissão inconstitucional está atrelada a normas não autoexequíveis, de aplicabilidade diferida, indireta, de eficácia limitada, carecedora de regulamentação, que já poderia ter sido feita por quem tem que fazer, mas que escolhe não fazê-lo. Já as normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata podem ter eficácia plena ou eficácia contida. Qual é a diferença? É muito simples. Fala-se que a norma constitucional tem eficácia plena quando o Constituinte não permite que o legislador infraconstitucional atue para reduzir o alcance dos efeitos que ele, Constituinte, prospectou para essa norma produzir quando vier a ser aplicada. As normas constitucionais autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata de eficácia plena são aquelas que o Constituinte desenha elas, molda elas e diz: tudo isso aqui tem que ser produzido. Se é uma norma que é prospectada na Constituição para se aplicar em todo o território brasileiro, não pode o legislador infraconstitucional fazer uma lei afastando a aplicabilidade desta norma em parte do território brasileiro, fazendo uma redução de caráter espacial, territorial, não autorizada pelo Constituinte. Se é uma norma que se aplica para todas as pessoas, não pode vir uma lei dizer que não se aplica para certa categoria de pessoas, certo grupo de pessoas. Então a norma de eficácia plena é aquela que o legislador infraconstitucional não tem autorização para reduzir, conter, diminuir o alcance dos efeitos que o Constituinte prospectou na norma. Então se diz que a eficácia é plena. Tudo aquilo que está na norma constitucional, projetado para produzir efeitos, quando esta norma vier a se aplicar, tem que se produzir. Não se permitindo a atuação do legislador infra com caráter redutor, de contenção, de redução desta eficácia. É o contrário, na norma de eficácia contível, que a doutrina costuma chamar de eficácia contida, redutível, diminuível.
Existem algumas normas autoexequíveis, de aplicabilidade direta e imediata, que o constituinte prospecta estas normas para produzirem certos efeitos, mas ele para, reflete e diz, pode ser interessante que daqui a alguns anos, com o passar do tempo, de repente numa crise econômica, política, numa pandemia, uma lei possa reduzir o alcance da aplicabilidade desta norma. Um alcance subjetivo quanto ao grupo de pessoas destinatárias, territorial espacial quanto ao local de aplicação, quantitativo quanto à intensidade de aplicação, procedimental, modo de aplicação, orgânico, órgão ou entidade que aplica pode ser menos do que ou até mais. Então o Constituinte autoriza que o legislador infra reduza, contenha, diminua o alcance da aplicabilidade desta norma constitucional, diminuindo a produção dos efeitos. Estas normas constitucionais que o Constituinte autoriza que o legislador infra reduza, contenha, diminua o campo de produção de efeitos, o campo da eficácia, são as normas de eficácia contível. E se o legislador já atuou, já fez a redução, é eficácia contida, diminuída, reduzida. Então perceba, as normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata podem ser de eficácia plena ou de eficácia contível, que a doutrina costuma chamar contida. Na eficácia plena, o legislador infra não pode atuar para diminuir, para reduzir o alcance da norma constitucional. Se fizer, essa lei será inconstitucional, porque está contrariando a norma constitucional. Já na norma constitucional autoexequível de aplicabilidade direta e imediata e de eficácia contível, a própria Constituição permite que o legislador infra diminua, reduza, faça contenção. Deixa eu te dar um exemplo. A norma do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que diz que é assegurada a todas as pessoas exercer o trabalho, o ofício, a profissão em todo o território nacional, na forma do que a lei estabelecer. Você não precisa da lei para exercer a profissão, o seu trabalho, para trabalhar, mas a lei pode estabelecer limites, regrinhas que diminuem sua liberdade. Por exemplo, quanto à profissão da advocacia. O Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906 de 94, estabeleceu uma série de condições para que uma pessoa formada no bacharelado jurídico possa exercer a advocacia. Por exemplo, ser aprovada no exame de ordem. Esta norma constitucional que assegura a liberdade de exercício do trabalho, ofício ou profissão, no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, para a profissão da advocacia, teve a sua eficácia contida, reduzida, diminuída pelas regras impostas pela Lei 8.906, que o Supremo julgou constitucional quando exigiu o exame de ordem, dizendo que a Constituição permite que o legislador infra reduza, contenha, diminua o alcance da produção de efeitos, da eficácia desta norma constitucional. Em regra, as normas de eficácia contível, elas têm um texto na própria Constituição que sinaliza a possibilidade de uma lei superveniente reduzir, diminuir, conter o alcance dos seus efeitos. Normalmente vem na forma da lei, conforme o que dispuser a lei, de acordo com o que for disposto em lei. Então o Constituinte sinaliza essa possibilidade do legislador infra atuar reduzindo, contendo, diminuindo o alcance da eficácia destas normas. Então vamos encerrar? As normas constitucionais podem ser autoexequíveis ou não autoexequíveis. Autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. Não autoexequíveis têm aplicabilidade diferida e indireta. Quanto à eficácia, as normas não autoexequíveis de aplicabilidade diferida e indireta têm eficácia limitada. Não produzem os efeitos principais, só produzindo efeitos secundários. Tem eficácia, mas é limitada. As normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata podem ter eficácia plena ou eficácia contível. Se o legislador já atuou para fazer a contenção, a diminuição, a redução, norma de eficácia contida, reduzida, diminuída, já foi diminuída, subtraída. Se ainda pode ser feito, mas não foi, é eficácia contível, redutível, diminuível. Se não é permitido ao legislador infra reduzir, conter, diminuir, é eficácia plena. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso resumo número 2 sobre normas constitucionais. Aqui nos resumos do PB, os resumos da aprovação, que vão te ajudar a conseguir gabaritar as questões na sua prova. Se inscreve no canal Pedro Barreto no YouTube, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos e convoca a galera para fazer a assinatura do canal do YouTube do Pedro Barreto. Valeu? Até a próxima!